pessoal, falar sobre... O nome desse vídeo vai ser Radar de Otário. Que você precisa para identificar à sua volta aí as pessoas que são otárias mesmo, ou seja, faz merda, que só te traz influência ruim. Não sei como é que tá o áudio desse vídeo, eu não sei como vai ficar, tô dentro do carro, tô no deslocamento aqui, mas vamos lá. Porque, primeiro de tudo, e isso é até uma dinâmica de aprendizagem que vocês podem usar para qualquer coisa na vida de vocês. Todas as vezes que vão aprender sobre alguma coisa, se faça a pergunta: por que eu devo aprender isso? Para quê? Qual é a utilidade que esse assunto, esse tema, essa habilidade, seja o que for, vai ter na minha vida? Então, por que é importante vocês entenderem isso? Primeiro, porque a gente está no Brasil, um país de merda, um monte de gente merda. Infelizmente é assim. E sempre vai ter alguém tentando te ludibriar. Sempre vai ter alguém tentando te prejudicar. Seja em questão financeira, que quando eu falei isso, a maioria já deve ter pensado isso. Mas principalmente em relacionamentos, no cotidiano, no trabalho, na academia que você frequenta, nas amizades que você está fazendo. O ser humano, ele é um ser puramente tribal, ou seja, ele precisa de outras pessoas. Nós precisamos estar em contato com outras pessoas, isso é da nossa natureza. Não tem como ser diferente disso. Não tem como. Sendo da nossa natureza, inevitavelmente você vai estar em contato com outras pessoas e vai querer estar em contato com elas. E não tem problema nenhum nisso. Como eu disse, nós precisamos de relacionamento interpessoal. Ninguém foi feito para ficar só. Até aqueles que ficam só, tem pessoas, participam de comunidades, participam de grupos de pessoas. Então, não tem como. Só que o problema é que quando a gente participa, quando a gente vive em comunidade, a gente tem que lidar com pessoas que têm mais a nos prejudicar do que a nos agregar. E aí, se você não for sábio, se você não tivesse essa concepção de que a qualquer momento alguém pode te jogar num buraco, a probabilidade de você cair num buraco é muito grande. O primeiro tipo de pessoa que você precisa entender, e depois que entender, se afastar, na psicologia é usado o termo passivo-agressivo. O que é o passivo-agressivo? É aquele que vai te colocar em situações que você não queira estar, que pode te prejudicar, e quando você for reclamar com ele, ele vai falar, tentar transferir essa culpa pra você. Eu falei pra você ir lá, só que assim, se deu errado lá quando você foi, a culpa não é minha. Essas coisas acontecem. Talvez você que foi desatento e não prestou atenção. Esse tipo de assunto, esse tipo de comportamento que essa pessoa tem. O passivo-agressivo, ele sempre vai procurar uma forma de te prejudicar, de te atingir, só que de uma maneira que ele faz você pensar que a culpa é sua, que você é responsável por aquilo que está acontecendo. E é claro, de maneira indireta, você é responsável porque você foi tão frágil e não percebeu com quem você estava se relacionando. Então, você precisa entender que essas pessoas
vão usar do cotidiano, da situação do dia a dia. Claro, muitas vão se aproximar de vocês, também a gente não pode deixar de falar, vão se aproximar de você pra... eu sou um amigo, e começa de uma conversa despretensiosa, sem problemas enfim, você leva você a acreditar que é de fato uma pessoa que não apresenta nenhum risco, que não apresenta nenhuma ameaça. E aí você confia, você não percebe aonde você está entrando. Tem um tipo de pessoa também que você precisa observar, que é aquele que, ao começar a se relacionar com você, ele vai passar uma visão, uma posição de extremamente preocupado contigo. Vai perguntar como você está, no que pode ajudar, no que ele pode ser útil. E aí você vai sendo envolvido naquele comportamento, você vai se envolvendo com aquilo. O caminhão passou de uma pedra que, graças a Deus, não trincou. Você vai se envolvendo naquele comportamento de uma maneira que você chega a um ponto, começa a criar em você uma sensação de dívida. Nossa, aquela pessoa é tão boa, aquela pessoa é tão presente, tão atenciosa. Só que essa pessoa, quando você começa a prestar um pouco mais atenção, ela tem a tendência de um comportamento possessivo. Às vezes isso acontece dentro da nossa família. O comportamento possessivo no sentido de que, olha, eu quero te ajudar, eu me importo muito com você, mas só eu posso me importar com você, tá bom? Só eu posso resolver os seus problemas. Só eu posso te dar as informações que você precisa. Só eu posso te apresentar às outras pessoas. Se você conseguir alguma coisa, foi eu que te ajudei. Foi por mim que você chegou onde você está. Consegue entender? Esse possessivo é como se fosse mesmo uma... Como que é o nome daquele bicho lá que gruda em você? Esqueci a palavra. Enfim. Só que se você perceber, ele cria em você uma certa codependência emocional, mas não necessariamente emocional, e sim de dívida. Você sente uma dívida. Por quê? Porque você, no início, como eu havia falado, você colocou, você percebeu, né, no comportamento daquela pessoa, que ela se preocupava, ela se apresentava como uma possível solução para os problemas que você tinha. E você não percebia as reais intenções e foi indo. E hoje você se encontra numa situação de: cara, eu devo muito para essa pessoa, eu tenho uma dívida enorme com essa pessoa, então eu não... eu tô percebendo que ela é meio... não é tão boa assim, ela é meio problemática, meio possessiva, só que eu tenho uma dívida com
ela. E aí você se vê nessa teia de aranha presa aí, achando que precisa cumprir algum tempo para aí sim sair dessa situação. Outro tipo de pessoa que você precisa prestar atenção, e na minha concepção esse é o pior tipo, é o das más influências veladas. Como assim más influências veladas? É aquela pessoa que, por exemplo, ó, e aí eu vou explicar, vocês vão entender. É aquela pessoa que é um bom amigo, uma boa amiga. Não precisa ser necessariamente tão íntimo, mas é uma pessoa que não te atrapalha, não gera problemas para você, porque essa é a principal característica de um bom amigo. Um bom amigo, ele tem duas grandes principais características. Ele não gera problemas para você, não diretamente. E ele resolve ou ajuda você a resolver problemas. Esse é o termômetro para você medir se você tem bons amigos. Só esses dois. E aí isso aqui vai descrever tudo. Não te gerar problemas e te ajudar a resolver os seus problemas. Essas são as pessoas que têm grande valor, que devem ter grande valor para você. Mas voltando, o pior tipo de pessoa, o das más influências veladas. Por que veladas, né? Como eu estava falando. E aí é uma pessoa de boa, tranquila, que não te dá problema, não gera problema para você. E às vezes até te ajuda a resolver problemas. Só que você começa a perceber, por exemplo, ele não é tão fiel com a família dele. Ele sempre chega, eu tô falando ele porque eu sou homem e eu tenho esse costume de geralmente falar mais com homens. Mas é qualquer pessoa. Ele geralmente tem assuntos ali que não fazem muito sentido para você, não fazem correlação com os seus objetivos. Por exemplo, você é uma pessoa que quer cuidar da sua saúde física, da sua saúde espiritual, quer desenvolver a sua mentalidade, estudar, se aprofundar, enfim, se tornar uma pessoa melhor, sair dessa mediocridade que a maioria está. Só que essa pessoa que é tranquila, que te ajuda e tal, que é de boa, que eu estava descrevendo, vez ou outra te chama para uma coisa, uma festa, uma saída e tal, vez ou outra tenta te influenciar a ter os mesmos hábitos que ela tem. Veja bem, eu não estou dizendo que essa pessoa é uma pessoa ruim, como eu disse. É uma pessoa tranquila e tal, às vezes até ajuda a resolver os seus problemas. Mas é aqui que a gente entende que é más influências veladas. Não é nada muito assim, é o envolvido com crime. É o que faz coisa errada, é o que... Não é nada muito como se fosse um outdoor, né? Olha, eu sou uma pessoa. Não. Na verdade, tá mais para ser uma boa pessoa. Só que ele tem alguns hábitos que não está direcionado com os seus. Gente, para todas as relações de amizade, todas as relações que vocês forem ter, seja ela amizade, amorosa, não interessa, todas as relações, o termômetro sempre tem que ser o mesmo. Primeiro de tudo, para você se relacionar bem com as outras pessoas, você precisa aprender a se relacionar bem com você.
E o que é isso? Eu quero fazer uma F só sobre isso. Mas o princípio de tudo é você saber da onde você veio, aonde você está e principalmente para onde você quer ir. Esses 3 pontos direcionam muito bem o auto-relacionamento, né? Você se relacionar com você. Mas aí o que acontece? Como eu tava falando, o celular caiu aqui. Como eu tava falando, o relacionamento, saber escolher essa pessoa para qualquer relacionamento, o termômetro, além do que eu falei, que é se conhecer, é você identificar o seguinte: sabendo aonde você quer chegar, sabendo qual é o seu objetivo de vida, você olhar para essa pessoa e falar assim: essa pessoa faz parte do meu propósito, essa pessoa agrega com o meu objetivo final, ela vai me trazer alguma utilidade. Pode parecer um pouco ríspido e insensível falar utilidade. A pessoa, você não pode olhar as pessoas assim como se fosse objeto e tal. Eu não tô olhando como objeto. Isso aí já é uma concepção sua. Esse é outro tema que eu quero fazer, é que todo mundo tem interesse. E vocês aprendem que ter interesse nas relações, nas pessoas, nas situações da vida é algo ruim. Não. O ser humano é um ser interesseiro. Nós nos interessamos. O que é ruim são interesses ruins. Querer destruir o outro, querer usar o outro para alcançar o seu objetivo. Isso é ruim. Esse tipo de interesse, ele é nefasto. Não é isso. Interesse, ele é importante, sim. Mas enfim, essa pessoa tá alinhada com seus interesses, com seus objetivos, né? Então assim, essas três personas, vamos colocar assim, tem mais, né? Mas as principais são essas, para você entender e identificar, né? Tomar cuidado, saber se relacionar, não ser feito de trouxa, não ser feito de otário pelos outros. Se esse vídeo te ajudou, manda pra alguém, porque se te ajudou também pode ajudar outro. Deixa um comentário, curte o vídeo, beleza? Assim você vai nos ajudando a crescer, a se desenvolver. Isso aqui, alguns podem olhar e falar assim: ah, tá falando sozinho e tal. Mas não interessa, eu tô fazendo porque eu acho certo. E que eu acho que eu posso ajudar alguém com isso. Então, se isso tá te ajudando, mostre pra outra pessoa, e assim você vai estar me ajudando também.